Nós estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro. Os nossos convidados de hoje são Eduardo Viola, professor titular de Relações Internacionais da UNB, e Fernando Lírio, chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério do Meio Ambiente. E nós queremos saber o que você está fazendo para preservar o meio ambiente. Confira. Bom, pra ser muito sincera, eu não faço muita coisa, mas sempre quando eu posso, eu tento separar o lixo em casa, eu tento utilizar menos água possível e mais ou menos isso. Pois sempre evitando, né, jogar lixo nas ruas, que é o certo que todo mundo deve fazer, né? Não jogar os lixos nas ruas, tem sempre aquelas lixeiras em paradas. Se tiver com lixo, para o carro na parada, joga o lixo. Aqui na UNB mesmo, a gente pode jogar nas lixeiras, que tem cada, acho que 7 ou 9 metros, sempre para deixar preservado o nosso meio ambiente, né? Por enquanto eu só tento não gastar muita água, economia de energia, jogar lixo em lugares corretos, esse tipo de coisa. Não muito, velho. Eu gostaria de fazer mais, tá? Mas não. Fernando, sem dúvida, as pessoas estão muito mais conscientes do que há 20 anos atrás. Você acha que a população vai ter algum papel na Rio+20? Sem dúvida. É muito importante a gente ter essa percepção de que um processo como esse não é um processo exclusivamente governamental. O amigo Viola teve a oportunidade de falar assim que o processo multilateral hoje, da forma como é concebido, decidido apenas pelos países, sempre por consenso, é um processo que tem limitações grandes, é um processo que tem uma superação e que a gente tem que encontrar formas criativas de fazer com que a sociedade participe de um processo como esse, não só no sentido de aportar, como no sentido de receber. Então, a gente tem a clara percepção de que a sociedade brasileira tem amadurecido muito nesse processo. Uma conferência como essa vai ter a oportunidade de fazer a sociedade participar de uma maneira muito mais ampla do que em outros processos de que a gente teve parte do ponto de vista internacional. Por isso, recentemente, o governo brasileiro criou uma comissão nacional preparatória para a Conferência Rio+20. Essa comissão ela é composta por vários ministérios, todos eles associados de alguma maneira à ideia de desenvolvimento sustentável, mas essa comissão também é composta por representantes de diversos setores da sociedade brasileira, como o setor privado, o setor trabalhista, as organizações não governamentais, as populações indígenas, movimentos sociais. Tem vários representantes que estão incluídos nessa comissão e de forma que esses representantes possam estar junto com o governo brasileiro, criando oportunidades, fazendo propostas e discutindo as ideias que vão ser levadas a Rio+20. Então, a nossa expectativa é de que a conferência tenha não só um aporte do governo brasileiro, que seja o resultado de todo um conjunto de discussões da sociedade brasileira, mas também que a sociedade brasileira possa se beneficiar dessa discussão do ponto de vista de um novo padrão de sustentabilidade, uma nova consciência, não só ambiental, mas também dessa discussão do que a gente quer como estratégia de desenvolvimento sustentável para o país. Essa conferência também é uma reflexão do ponto de vista de padrões de produção, mas também de padrões de consumo, de forma que países desenvolvidos possam rever os seus padrões de consumo e que países como o nosso possam enveredar numa trilha de consumo que seja diferente do que a que foi trilhada pelos países desenvolvidos e que traz os resultados que a gente percebe hoje. Eduardo, normalmente os pacotes de estímulos à economia, eles estão focados na indústria petrolífera e na automobilística. Qual que é a solução para esse impasse sustentável? Bom, isso que tem que ser mudado precisamente. Por exemplo, você veja que o que foi a resposta ao pacote do governo Lula em fim de 2008, a resposta imediata à crise financeira de 2008, qual foi? Foi abaixar o IPI de todos os carros, independentemente de se fossem de etanol, flex ou de gasolina e independentemente da eficiência energética dos carros. Vários outros países que tiveram pacotes inteligentes, que fizeram? Fizeram redução de imposto para os carros que eram por exemplo, baixo carbono, que eram eficientes energeticamente. Então, o que nós podemos é seguir o exemplo dos países que estão em trajetória consequente para uma economia de baixo carbono. Por exemplo, vou te dar dois exemplos interessantes. Que é o exemplo assim,
sueco, dinamarquês, país desenvolvido, outro o exemplo da Coreia do Sul, país de renda média, um pouco superior ao do Brasil, digamos, tá? São países que estão fazendo, eles estão retirando subsídios e incentivos às indústrias que são intensivas em carbono e subsidiando, pelo menos subsídio fundacional inicial, que não pode ser a cegas e sem limite, sem prazo de conclusão, digamos, para as energias renováveis, para a energia solar fotovoltaica, para a energia eólica, para a energia das marés, para biocombustíveis. Então, isto é o que nós precisamos fazer aqui. Fernando, acho que a Eco 92, ela foi um marco também na questão da iniciativa privada, que até então os empresários eles não tinham uma voz, não eram tão ouvidos, né? E a partir de então, ela passou a ser ouvida e hoje ela é fundamental para que se possa atingir as metas alcançadas. Como é que você vê o papel da iniciativa privada hoje? Bom, na questão ambiental? É inegável o papel do setor privado, como é inegável o papel de diversos setores da sociedade. Quando a gente discute economia verde, como é que a gente pode pensar em qualquer coisa que envolva produção e consumo se a gente não pensar no setor privado? Então é por causa disso que o Ministério do Meio Ambiente tem visado ultimamente uma grande articulação com o setor privado. O setor privado tem feito parte de diversos processos com os quais temos trabalhado, seja na questão de política nacional de resíduos sólidos, seja na questão do desenvolvimento produtivo, as políticas de desenvolvimento produtivo do país. Então, todas as questões que a gente tem trabalhado hoje do ponto de vista ambiental envolvem o setor privado. Você vê hoje diversas iniciativas que a gente tem tido de consumo, a questão de eliminação dos sacos, das sacolas plásticas, tudo isso é com a participação do setor privado. Então, há hoje uma consciência do setor privado muito maior em relação a 20 anos atrás. 20 anos atrás era uma coisa que eu diria assim, estava se iniciando, em alguns casos era até um pouco retórico, e hoje o setor privado está muito mais engajado nessa discussão da sustentabilidade. Alguns por convencimento e por acreditar nisso, e outros por pura necessidade econômica, porque tem a percepção de que economicamente não faz sentido não estar nessa trilha da sustentabilidade, porque é uma questão de mercado, é uma questão de que vão ficar de fora. E o consumidor hoje demanda, o consumidor né? demanda, aqueles que estão orientados para a exportação, os países mais desenvolvidos estão bastante avançados nos critérios de exigência que colocam, há discussões sobre certificação. Então, hoje o setor privado, por vontade própria ou por imposição do mercado, está engajado nessa discussão da sustentabilidade. Então, a gente percebe que o setor privado hoje é um grande parceiro, como os diversos atores sociais que estão envolvidos com isso. A gente tem uma clareza, assim, como o Viola levantou há pouco, né? O processo hoje de decisão das Nações Unidas é um processo que tem grandes limitações. O que a gente tem que encontrar é uma solução criativa de como envolver esses outros atores nesse processo que leva às decisões que são, dentro do sistema multilateral, tomadas pelas partes, né? Claro, o processo não vai mudar na Rio+20, mas a gente tem que ter essa clareza de que as decisões que os governos tomam, elas têm que ser amparadas no sentido de espaldadas, no sentido de acolhidas pelos setores da sociedade que vão sustentar essas decisões dos governos. E o setor privado é um ator relevante nisso, e o governo brasileiro tem trabalhado de forma que as decisões que o governo toma no âmbito de um processo internacional complexo como esse, também contemplem as possibilidades, as necessidades e as possibilidades de parceria com o setor privado. Eduardo, nós sediamos a Rio 92, vamos sediar a Rio+20. Mas como é que o Brasil é visto lá fora? O que se espera do Brasil na questão da sustentabilidade? Além de sediar essas duas conferências tão importantes, o que se espera da gente lá fora? Olha, é muito interessante. No momento da Rio 92, foi uma coisa, setores mais reformistas do governo brasileiro se impuseram triunfaram sobre setores conservadores para trazer a Rio 92 ao Brasil, o que foi a Rio 92, a conferência da ONU, porque nesse momento não nos esqueçamos que o Brasil estava no centro da atenção mundial como o pilar do meio ambiente e do clima. No ano 88 foi um ano do incêndio amazônico, por assim dizer, tá? Então, é decir, a Rio 92, a triunfar em setores reformistas da sociedade brasileira, do governo, trouxe
para aqui e obrigou ao Brasil a começar a levar a sério a questão ambiental. Então isso foi muito importante, mas naquela época o Brasil era visto muito negativamente. E essa visão negativa do Brasil em relação à questão do desmatamento na Amazônia, que até o ano 2004 representou entre 60% e 75% das emissões de carbono brasileiro, essa visão negativa não mudou muito. A grande mudança na percepção do Brasil foi nos últimos 6 anos, pela queda dramática do desmatamento na Amazônia, que mudou o lugar do Brasil no ciclo global do carbono. Hoje, o que se espera do Brasil? Se espera o Brasil é visto com um potencial de liderança. Veja bem, o Brasil não é líder ainda. O governo diz todo dia que o Brasil é líder, tudo, mas isso é oportunista. Tá? É dizer, eu sou professor de Relações Internacionais e posso te dizer claramente o que é ser líder. Para o Brasil ser líder, por exemplo, é dizer, o Brasil teria que aprofundar essas transformações que foram um pontapé inicial decisivo, com políticas muito mais claras na área de transportes, na área, digamos, ou seja, mais geral de padrões de eficiência energética na construção civil, no planejamento urbano, no tratamento do lixo, são muitas mais coisas. Mas a outra coisa decisiva é como se colocam nas negociações mundiais. Para o Brasil ser líder, não pode ficar mais atrelado aos BASIC, aos G77 China, que é o lado conservador, digamos. O Brasil tem que ir ao lugar onde estão os países que estão com políticas mais avançadas em relação à decarbonização da economia mundial. Gostaria de agradecer a presença do Eduardo, do Fernando, e o nosso programa fica por aqui. Na semana que vem nós voltamos com mais Meio Ambiente por Inteiro. Até lá!